Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live do nosso programa Mentalidade. Essa live de hoje é uma live pancada. Hoje a gente vai falar sobre como dominar sobre o medo. Afinal de contas, Rafael, como é que eu consigo dominar sobre o medo? Pelo amor de Deus, que doideira de live é essa? Pois, se preparem, já começa aí a compartilhar no aviãozinho, porque hoje, cada segundo dessa live de hoje vai ser matador. Pensa numa live que eu passei a semana toda esperando por ela. Essa de hoje vai ser pancada. Então, para você que está chegando agora, pega aqui o aviãozinho e compartilha com aquela pessoa que é medrosa, aquela pessoa que está deixando de fazer as coisas na vida por medo, ou aquela pessoa que deixou de tomar várias decisões importantes para a vida dela por medo de se arriscar. Então, aviãozinho, compartilha, cola comigo aqui hoje, que vai ser, eu te garanto que cada segundo dessa live vai ser decisivo para sua vida. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. E já aproveitando, enquanto o pessoal tá entrando para a live, pra gente começar a aquecer a live aí, para quem ainda não tá me seguindo lá no meu canal do YouTube novo, sou o Rafael Alves. Entra, a gente tá compartilhando muito conteúdo de valor, certo? Ontem a gente lançou mais um episódio do nosso programa do vlog, tá bom? Paternidade parte 2, foi muito top esse conteúdo que a gente lançou ontem. Então, para quem ainda não segue, vai lá no link da bio assim que acaba a live, se inscreve no canal, vai ser um outro modelo, né? Outra coisa importante, todas as lives que eu faço aqui nos domingos, essa live ela vai ser colocada lá no nosso canal do YouTube. Então, por quê? Porque no Instagram, quando você sai, você perde a oportunidade de assistir aquele conteúdo. Mas lá no YouTube você pode continuar assistindo quantas vezes você quiser. Se você quiser malhar, botar o fone de ouvido, você vai ouvir. Então, para quem não segue aí do canal do YouTube, corre assim que terminar a live, se inscreve, que vai ser muito top. Perfeito? Boa noite, Ró. Boa noite a todos que estão entrando aí. Vamos lá, vamos começar a aquecer enquanto o pessoal vai entrando, né? Normalmente o pessoal está vindo da igreja esse horário, mas a gente vai aqui introduzindo o tema para que faça valer a noite de vocês. Perfeito? Então vamos lá. Então, a primeira coisa é entender por que a gente sente medo. Vocês já se perguntaram por isso? Rafael, por que eu tenho medo? Né? Algum de vocês já se perguntou por que a maior parte das pessoas tem medo do escuro? Olha que doido. Por que a gente tem medo? Né? Então a primeira coisa para a gente dominar sobre o medo é entender por que a gente tem medo. Porque a partir do momento que eu entendo o processo de construção do medo, fica mais fácil eu dominar sobre o medo. Perfeito? Então a primeira coisa, né, é que na maior parte das vezes a gente passa a ter medo de coisas que a gente deixa de fazer porque é inseguro. Então, ou seja, quando eu resolvo falar na internet e eu fico com medo de falar na internet, é porque eu tô com medo de quê? Eu tô com medo do que as pessoas vão achar se eu falhar em público. E aí o que é que faz? Eu tenho duas opções. Quando eu faço uma reflexão e tomar uma ação sobre algo, eu vou sempre refletir por dois caminhos. Ou eu vou enfrentar isso, ou eu vou paralisar. Ou eu vou achar uma desculpa para justificar que eu não vou fazer aquilo. Olha que interessante. E isso é muito importante. Então, o medo, ele é uma forma, né, de ter uma derrota antecipada sobre algo. Olha que doido. Por quê? Porque na maior parte dos medos que a gente evita de não fazer. Então, o medo é uma interpretação de que forma? Que o medo é uma derrota antecipada que você faz sobre coisas que você deseja e deixou de fazer por medo. Então a gente começa a entender a fundamentação do medo a partir daí. Se eu sei que o medo é uma derrota antecipada, porque ao invés de eu enfrentar aquele problema, eu recuei, eu preciso começar a entender que o medo ele tem relação direta com a forma como eu interpreto o meu mundo. Olha que interessante. E aí a gente começa a entrar em aquecimento. Perfeito? Por quê, Rafael? Porque se você olhar, a maior parte dos medos que a gente tem hoje, eles têm relação direta com as concepções que estão implantadas na nossa cabeça. Vou dar um exemplo. Já falei disso um tempo atrás aqui. Léo, em determinado instante, né, ele ficou com medo de uma casa perto da casa de minha mãe lá. Mas por que aquele medo foi construído? Porque, sem querer, ninguém faz isso querendo, falaram pra ele que dentro daquela casa tinha um velho lá. E esse velho, ele ia pegar Léo. E aí construiu na cabeça dele esse medo. Então, ou seja, uma forma de paralisar Léo, por exemplo, foi criada essa narrativa. Então, ou seja,
Aí entra o primeiro ponto. Se o medo é uma derrota antecipada pra gente, se o medo é uma forma que as pessoas utilizam para nos paralisar, eu preciso entender que toda vez que eu me deparo diante de algo que me causa medo, eu tenho duas opções. Ou eu vou ser um derrotado, porque eu vou afastar daquilo para não enfrentar, ou eu vou ser uma pessoa que enfrenta aquele problema. E aí, a balança da nossa vida, ela vai ser equalizada em cima disso aqui, ó. Se eu enfrento o medo, eu fico uma pessoa cada vez mais autoconfiante. E eu vou prosperar cada vez mais. E a prosperidade, ela tem relação inversa com o medo. Porque pessoas prósperas são pessoas que não têm medo das coisas. Desculpa, que não tem medo não, porque todos nós temos medo. São pessoas que não deixam o medo paralisar. Pessoas, normalmente, que não prosperam, são pessoas que reagiram de forma inversa. Ou seja, diante de situações de medo, essa pessoa fez o quê? Ela paralisou. Só que o grande problema é que quanto mais você paralisa em cima de cada medo que você tem, mais você se afasta do progresso. Olha que doido. Por quê? Porque ele é acumulativo. Tudo que é ruim, a gente incorpora muito mais rápido do que é bom. Por exemplo, quando você encontra um dinheiro no meio da rua, você pensa assim, ai meu Deus, amanhã eu vou encontrar de novo. Alguém já parou para pensar nisso? Toda vez que você encontra algo no meio da rua, você encontrou um dinheiro, R$100 no meio da rua, na tua cabeça vem o quê? Meu Deus, foi muita sorte. Isso aconteceu uma vez na minha vida. Ninguém fala assim, não, amanhã eu vou encontrar de novo. Mas, se você passa por uma situação de frustração que te causa medo e te paralisa, isso é acumulativo. Você fica medroso com as outras coisas. Então, a primeira coisa que você precisa entender é isso, é que você tem que criar uma reprogramação dentro da tua cabeça de enfrentar os problemas. Enfrentar todos os medos que você tem. Ponto. Rafael, você acha que é fácil pra mim? Você acha que é fácil? Toda vez que você se deparar com uma situação dessa, tem que lembrar sempre da tua cabeça. O medo é uma estratégia criada pro meu cérebro para me tornar um derrotado, mesmo antes de tentar aquilo ali. Lembrar também que toda vez que eu me deparo com uma situação que me causa medo, eu sempre vou ter duas opções. Ou eu vou enfrentar esse problema e me tornar uma pessoa mais próspera. Isso está dentro da Bíblia. Tá vendo? O medo revela o teu propósito. Olha que doido. O medo revela o teu propósito. Se, diante de uma situação de medo, você resolve enfrentar o problema, você fica mais autoconfiante. E o teu propósito é revelado na jornada. Ou seja, você vai se tornar mais próspero. Se, diante de uma situação de medo, você recua, você se torna uma pessoa cada vez mais medrosa. Uma pessoa que se paralisa diante de situações que causam medo. E isso é acumulativo. Que eu te falei, o teu cérebro ele é programado para potencializar situações que te paralisam e recuar diante das situações que te fazem prosperar. Por quê? Porque quem me assiste aqui há algum tempo já, eu falei exatamente que o quê? Que o nosso cérebro, ele trabalha sempre com dois objetivos: gastar menos energia e se colocar em situações de conforto. E que acaba sendo uma coisa direta. Ou seja, se todas as vezes que eu coloco numa situação de medo, eu paraliso, isso é um efeito acumulativo exponencial. Ou seja, o medroso fica cada vez mais medroso. Se, diante das situações de medo, você enfrenta, você se torna cada vez mais autoconfiante. Então, esse é o primeiro ponto e essa é a interpretação que você precisa tornar consciente na tua cabeça. Diante de situação de medo, eu preciso enfrentar. E, falando, que eu não estou falando da boca da prova, uma coisa que eu faço com o Léo. Léo tem um drive instalado na cabeça dele, que todas as vezes ele precisa instalar isso na cabeça dele. O medo não pode me paralisar. Por quê? Porque eu estou instalando isso na cabeça dele. Todas as vezes que eu me deparar com uma situação de medo, eu preciso enfrentar. Porque se eu deixar paralisar, eu me torno uma pessoa cada vez mais medrosa. Olha que doido. Então eu implementei isso na cabeça de Léo. O medo não pode paralisar, porque medo todos nós teremos. A questão é como é que você reage diante do medo. Olha que interessante. E essa é uma frase que eu aplico no Léo. O medo não pode paralisar, porque todas as vezes que eu me deparar em situação de medo, eu preciso enfrentar o medo. Ponto. Só que olha como é difícil. O meu cérebro, ele trabalha em cima de dois modos. O modo reserva de energia, ou seja, não gastar energia, e o medo, reserva de energia e de não enfrentamento.
Porque sempre o teu cérebro vai puxar para a zona de conforto. O nosso cérebro trabalha sempre para isso. Puxar para a zona de conforto e buscar coisas que dá prazer. E aí, a gente vai começar a doideira. Eu só estou aquecendo. Eu só estou fazendo aquecimento aqui. Estou esperando a galera entrando para a gente começar a fritar o cérebro de vocês daqui a pouco. Então, perfeito. Então, se eu entendo que o meu cérebro, ele sempre vai buscar o prazer e o conforto... Vou até beber uma água aqui para vocês não pirarem de vez. Espera aí. Se eu entendo que o meu cérebro, ele trabalha em busca do prazer e do conforto, eu preciso construir dentro da minha mente que eu tenho que começar a listar coisas que me dão prazer e eu vou começar a tirar essas coisas que me dão prazer. Olha que doideira que eu tô falando aqui. Se meu cérebro, ele busca sempre o prazer e o conforto, eu vou começar a treinar o meu cérebro a aprender a viver no desconforto. Olha que doido. Rapaz, essa live de hoje vai ser doideira. Eu tô indo devagarzinho pra você não burrar a cabeça aí. Então, ou seja, mais uma vez, se meu cérebro ele busca sempre o conforto e o prazer, eu preciso treinar meu cérebro a viver no desconforto e castrar o prazer. Por quê, Rafael? Porque se diante de uma reação de medo, eu preciso treinar meu cérebro contra algo que ele não quer, eu preciso mostrar a ele que, primeiro, eu controlo o meu cérebro. Segundo, que eu aprendi a tornar o meu cérebro adestrado para o desconforto. Olha que doideira. Olha que doideira. Então, ou seja, como é que eu faço, Rafael, para controlar o medo? A primeira coisa é controlar o teu cérebro. Só que para controlar teu cérebro, tu tem que ir contra a zona de conforto dele. E se eu falei para você agora que teu cérebro sempre busca prazer e conforto, se eu quero treinar o meu cérebro e adestrar o meu cérebro, eu preciso treinar ele no desconforto e fora da zona de conforto. Ó, preciso treinar ele fora da zona de conforto e adestrar ele que nem sempre vai ver de prazer. E aí você começa a entender algumas coisas que eu faço e que eu tento trazer para as pessoas. Então quando eu criei aquela ideia de que vou ficar zero açúcar até dia 24 de dezembro, ficar zero açúcar não é sobre zero açúcar. Agora vai fazer mais sentido vocês entenderem o processo do que eu falo. Por quê? Porque se meu cérebro busca o prazer e comer açúcar me dá prazer, o meu cérebro sempre vai querer que eu coma açúcar. Olha que doido, olha a doideira que eu vou falar aqui agora. Então, ou seja, se meu cérebro está buscando o prazer através do açúcar e eu quero me tornar uma pessoa cada vez menos medrosa, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para o meu cérebro que ele precisa aprender que quem manda nele sou eu. E aí o que eu faço? Eu corto o prazer. Então, corta açúcar. Esses dias eu fiquei 30 dias sem beber álcool. Entrei em Muay Thai para me obrigar a ficar no desconforto. Então, o que eu estou fazendo ali? Eu estou treinando o meu cérebro a cortar o prazer e a viver no desconforto. Quando eu trabalho em cima dessas duas coisas, eu estou treinando o meu cérebro para que ele aprenda a entender que o desconforto é necessário para o progresso. E aí, quando me coloco em situação de medo, o meu cérebro já está treinado para isso. O meu cérebro está entendendo que ele precisa enfrentar o desconforto. Porque se eu deixo de comer açúcar e isso é confortável e eu estou mostrando para o meu cérebro que eu não como, eu estou validando para ele que o desconforto é necessário para o crescimento. E aí, quando eu me deparo em uma situação que me causa desconforto, eu já estou treinado. Porque se eu vivo o desconforto, mais um desconforto está tranquilo. Já é algo natural para mim. Olha que doideira. Isso se aplica a Léo. Quarta-feira eu estava treinando Léo de bicicleta. Léo caiu uma vez, ralou o joelho. Depois ele caiu de novo, ralou o pé. Depois ele caiu de novo e bateu em cima do joelho que estava ralado. Mas nenhuma dessas vezes Léo falou assim, vamos desistir, papai, vou parar. Todas as vezes ele caía, chorava um pouquinho, melhorava, subia na bicicleta de novo. Por que Léo faz isso? Por que a reação dele é desse jeito? Porque Léo está sendo treinado por mim a aprender a lidar com o desconforto. Ele entender que o desconforto é necessário. Dentro da cabeça dele, o medo não pode paralisar. Não sei se alguém assistiu uma história que eu contei uma vez, que Léo foi descer o negócio e caiu do patinete, se esbagaçou, e um cara de gente, ai meu Deus, ele caiu. Ele levantou e foi de novo. Por quê? Porque ele entendeu que o medo não pode paralisar. Esse é um drive que está instalado na cabeça dele. Segunda coisa, o desconforto faz parte do dia a dia dele. Eu estava agora com ele estava brincando com o carrinho, e aí o carrinho acabou a pilha. E tinha outro que queria a pilha, mas ele só queria andar no carrinho azul.
E aí ele começou a dar piti. Eu falei, epa, peraí. Ou você fica com o vermelho, ou você não fica com nada. O que é que você prefere? Eu prefiro o vermelho. Então, ou seja, eu coloco o meu filho na situação de desconforto todos os dias. Ah, Rafael, mas eu não consigo, eu sou pai, eu não consigo. Pronto. Sabe por que você não consegue? Porque nem você consegue controlar o seu desconforto. Então, isso é extremamente importante para você treinar melhor seu filho, para você treinar melhor tua equipe, para você treinar melhor os teus desafios, você precisa se desafiar o tempo inteiro. Você tem que entender que o desconforto ele faz parte do processo de construção de uma pessoa mais forte. Olha que doideira. Eu não sei se vocês estão captando o que eu estou falando. Eu deixei de comer doce graças ao desafio do Dr. Rafael. Isso aí, Ró. Isso aí. É desse jeito que eu quero. Só que não, você não está fazendo por mim, você está fazendo por você. Você vai se tornar uma empresária melhor. Você vai aprender a treinar seus filhos melhor. Você vai aprender a se desafiar mais. Você vai aprender a deixar de ter medo. Porque o medo, ele não pode paralisar. E toda vez que a gente coloca a situação de medo, duas opções. Ou você recua e se torna cada vez mais medroso, ou você enfrenta. Só que se você não se adapta a se colocar em situação de enfrentamento o tempo inteiro, fica mais difícil diante de um medo você enfrentar. Mas se Ró chega e fala assim, eu tô zero açúcar, ela está enfrentando o desafio. E ela está provando para ela todos os dias que ela consegue sustentar o desafio dela. Então toda vez que ela se coloca de medo, ela fala o quê? Porra, se todo dia é um problema para mim, então mais um problema é mais um problema para resolver. Vocês estão entendendo? Então isso é extremamente importante. E aqui a gente entra em um outro ponto importante. Que tudo aquilo que teu cérebro vai absorvendo e vai formatando, vai repercutir na forma como você reage. Então se você fala que não vai comer açúcar e amanhã você come açúcar, acabou. Você mostrou pro teu cérebro assim, ó, eu falo, mas eu não faço. Se você fala que vai acordar de manhã e não acorda, você está mostrando pro teu cérebro, eu falo, mas eu não faço. E isso vai gerando o efeito acumulativo. E esse efeito acumulativo, ele vai sendo instalado dentro do teu cérebro e isso aí gera uma concepção cerebral. E essa concepção, ela vai ficar lá armazenada para todas as vezes que você passar por uma situação dessa, você já sabe como é que você reage. Não, eu sempre me saboto. Então, quando você estiver trabalhando e está insatisfeito com o teu salário, você fala assim, é assim mesmo. A vida é assim. E aí você não entende por que você reage desse jeito. É porque, infelizmente, você não foi bem treinado. Você não teve alguém para te orientar em relação a isso, para mostrar. Você não teve acesso a esse tipo de conteúdo que eu estou trazendo para você começar a criar consciência do porquê você reage, como você reage diante de situação de estresse, uma situação de medo. Mas se eu começo a trazer essa formatação para o teu cérebro, você começa a entender que para você dominar sobre o medo, você precisa dominar primeiro o teu cérebro. Você precisa treinar teu cérebro a entender que o desconforto é necessário. Você precisa treinar teu cérebro para, diante do desconforto, enfrentar essa situação de insatisfação para tornar uma satisfação. Então, isso é extremamente importante. Porque se você não pensar dessa forma, você vai ser um medroso. E o medo, eu falei, ele é um efeito acumulativo. Quanto mais medo você tem, mais medo você vai ter de outras coisas. E mais vai te paralisar. Mas se você se coloca na situação de enfrentamento continuada da tua vida, você vai ficar uma pessoa cada vez melhor. Né? Dino botou aqui, ó, eu era um cara que é autossabotagem. Exatamente, Dino. Mas a partir do momento que você começa a se enfrentar, meu amigo, aí você vira uma máquina. E o Dino que você é hoje, e aonde você está hoje, e aonde você vai chegar, porque você é um cara inteligente pra caramba, e hoje está num lugar, num ambiente que vai te jogar pra cima, você sabe disso, é o efeito acumulativo. Você enfrenta o medo, você vai ganhando confiança. E essa confiança, eu sempre falo, a confiança, ela é uma poupança que você vai depositando todos os dias. Quando você enfrenta, você gera um saldo nessa poupança da autoconfiança. Só que quando você toma essa autoconfiança aqui, você faz de novo, você faz de novo, você faz de novo, você faz de novo, você faz de novo. E o saldo vai aumentando. Eu falo isso para meus alunos médicos. Eu falo exatamente isso. Tem uma aluna minha que ela estava travada para fazer vídeo. E aí eu conversei com ela. Depois que ela destravou, não para de fazer vídeo mais. Por quê? Porque é um efeito acumulativo. E é aquilo que eu falei. Medo, você tem duas opções. Ou você enfrenta ou você recua. Só que toda vez que você recua, é mais exponencial do que o enfrentamento. Só que se você aprende a se colocar em situação de enfrentamento todos os dias com microações, eu tenho que arrumar minha cama todo dia que eu acordo. Ponto. Saldo para mim. Eu acordo todo dia de manhã e vou ler a Bíblia. Saldo para mim.
Eu vou pra academia, saldo pra mim. Eu vou levar meu filho na escola e vou treinar meu filho, saldo pra mim. Eu disse que ia fazer todos os dias, meio-dia, um caso clínico discutindo para compartilhar com meus pacientes, saldo pra mim. Eu falei que ia fazer live todos os domingos desde junho de 2023, saldo pra mim. Em todas as quartas-feiras eu faço live, saldo pra mim. Você tá entendendo? Isso é acumulativo. Só que cada vez que eu falo e eu faço, eu fico mais autoconfiante. E toda vez que eu me deparo com um problema, eu vou lá e resolvo. Perfeito? Então, esse é o primeiro bloco da live. A gente vai agora para o segundo bloco. Tá fazendo sentido para vocês? Comenta aí para mim. Agora a gente vai para um segundo bloco, que é entender que existem dois tipos de medo. O medo que é biológico e o medo emocional. O medo biológico é o medo que todos nós temos. É o medo de me deparar na frente de um leão, eu vou ter que correr, ou senão eu vou morrer. Então isso é o medo biológico, é o medo da sobrevivência. O grande problema é que o medo emocional, ele está condicionado ao nosso ambiente. É quando o Léo tá lá pequenininho, que ele cai, e eu vou lá, ô meu filhinho, vem cá, não vai fazer mais não, pai, pra você não se queimar. Não vai fazer de novo, pai, pra não se ralar, o pai ralou, tá vendo? Tá vendo? Você quis pular, se ralou. Então ali eu estou condicionando a emoção do meu filho a entender que toda vez que ele cai, ele chora, ele tem alguém para cuidar dele. Olha que doido. Nós mesmos, por não ter treinamentos, não sermos treinados para treinar nossos filhos, a gente acaba com os nossos filhos. Então toda vez que uma criança cai, ela vê que todo mundo corre para resgatar ela está entendendo o quê? Que toda vez que eu tiver um problema eu posso chorar que as pessoas vão vir me ajudar. E ali você está se transformando uma criança que fica dependente dos outros. E uma pessoa dependente é uma pessoa medrosa. E quanto mais dependência eu tenho, mais medroso eu sou. E aí você entende às vezes porque que a pessoa está insatisfeita com o trabalho, mas ela não tem coragem de sair porque ela é um efeito acumulativo. O emocional dela foi condicionado desde a infância. Só que aí vem um outro jeito. Estou assistindo as lives de Rafael, estou tendo acesso aos vlogs do sábado, os 2 últimos episódios foi falando sobre paternidade, e eu entendi que toda vez que meu filho cai, eu preciso condicionar ele 2 coisas. Tá doendo? Pronto, vem cá que eu vou dar um beijo. Passou a dor? Anda. Caiu, não tá doendo? Levanta e segue, porque a vida não é para ficar parado. E aí você entende quando o Léo cai, eu tava brincando com ele ontem, uma competição, ele foi escorregar, ralou um pouquinho as costas. Ele falou assim, papai ralou. Eu falei, tá doendo? Não, então segue. Olha que doido. Isso é treinamento. É tu condicionar teu cérebro a reagir de forma ativa diante das adversidades. Tá doendo? Dá um beijo, passou, segue. Não tá doendo? Segue, não para. Porque a vida não vai te esperar enquanto você se lamenta. Então, esse medo emocional, ele é condicionado às concepções que são criadas na nossa mente. E aí, repito, semana passada eu falei disso. Tá lá no final do livro de Jó. Tudo aquilo que eu temia me sobreveio. Então, se dentro das tuas concepções você vai alimentando essas coisas na tua cabeça, isso vai virar uma realidade para tu. E aí você fala assim, eu sou medroso mesmo. A vida é assim. Eu queria muito passar em medicina, mas não deu. Eu vou fazer essa área aqui que eu queria mesmo. Quando eu tentei 2 anos de medicina, não passei, e aí fui fazer odonto. Na minha sala de 40 alunos, 80% das pessoas que estavam fazendo odontologia queriam passar em medicina. E não passaram no 2º ano, foi igual a mim, fui fazer odonto. E aí eu falei assim, rapaz, eu não vou ficar aqui não, eu vou fazer medicina, eu nasci para ser médico. E larguei. E meus colegas falaram, você é doido e você não passar? Aí eu falei assim, e se eu passar? Tá entendendo? Só que isso aconteceu o quê? Porque eu passei por processos de enfrentamento ao longo da minha vida. Eu aprendi a me condicionar. Eu aprendi a questionar e enfrentar a minha realidade. É não se contentar com a tua realidade. Só que aí você entende porque tem gente que é corajosa. Por quê? Porque quanto mais você enfrenta o medo, mais você prospera. Quanto menos você enfrenta o medo, menos você prospera. Né? Olha que doido. E aí, eu falei lá, o que está lá no livro de Jó. Tudo aquilo que eu temia me sobreveio. Se eu temo o medo, me sobrevém a pessoa medrosa. Se eu enfrento o medo, me sobrevém uma pessoa próspera. Olha que doido. E isso também está lá em Provérbios. Até peguei aqui, ó.
Aquilo que minha alma fala será o que eu sou. Se eu condiciono meu cérebro, a todas as vezes que eu passar por uma adversidade, eu vou lá e enfrento, eu estou mostrando que eu sou um cara corajoso. Se todas as vezes que eu falo que eu vou fazer algo, eu faço, eu estou mostrando pro meu cérebro, eu sou corajoso. Então, ou seja, tudo aquilo que minha alma fala, é o que eu sou. Se eu falo que eu faço, eu sou um cara que faz. Se eu falo que diante de um medo eu enfrento, eu sou um cara que enfrenta. Olha que doido. Rapaz, é muito doido isso aqui. Então, assim, é importante vocês entenderem isso, porque vocês vão sair daqui outras pessoas hoje. Se vocês captarem o que eu tô falando, meu irmão, você vai sair daqui doido aqui hoje. Doido pra ser melhor, né? Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui. Vamos lá. O Fábio tá falando, tudo que a criança vivencia no meio, ela acomoda e reproduz o que ela vivenciou. Exatamente. A gente é reflexo da nossa alma. E a nossa alma é reflexo do que a gente vive. É aquilo que eu falo de Léo. O ambiente que eu construo nele, é a pessoa que ele está se transformando. É um guri que tem uma conexão. 3 anos, o nível de conexão que ele faz é muito doido. Tem horas que eu nem acredito. Por quê? Porque eu estou colocando aqui, ó, pontos. Eu estou ligando pontos na cabeça dele. Essas conexões neurais aqui, ó, é que está reproduzindo o que ele está se transformando. Ah, é porque é superdotado? Não, é porque é treinado. Eu treino meu filho todos os dias. Por isso que eu não abro mão de levar todo dia na escola. Eu não abro mão de cada segundo com ele, porque eu sei que isso tudo vai impactar no que ele vai se transformar. Porque tudo aquilo que você foca, expande. Se você foca em ser uma pessoa medrosa, você vai ser uma pessoa medrosa. Ó, não tá da minha cabeça. Falei aqui, ó, Provérbios. Aquilo que sua alma fala será o que você é. O que você diz pra você todos os dias é o que você vai ser. Se eu falo que eu vou acordar todo dia às 4h40 e acordo, eu sou uma pessoa que acorda cedo. Se eu falo todos os dias que eu vou arrumar minha cama e eu arrumo, eu estou mostrando que eu sou uma pessoa que fala o que faz. Olha que interessante. Só que isso é muito doido, porque na hora que você tem coerência com o que você fala para a tua cabeça, né, para os outros, a gente vai falar disso daqui a pouco, quando você tem coerência com a tua cabeça, você passa a ser uma pessoa cada vez mais próxima. É muito doido. Porque você aprende a suportar o processo. O processo é doloroso, mas os resultados são transformadores. Perfeito? Deixa eu ver se a galera falou mais alguma coisa aqui. Treine até se tornar. A Jéssica botou aqui. Exatamente, ó. Perfeito. Perfeita colocação. Deixa eu ver se mais alguém falou aqui. Aprendido muito a passar para minhas crianças. Perfeito, né? Show. Esse é o sentido dessa live de hoje. De todo domingo, né? Beleza, vamos lá. Vamos seguir aqui. Beleza? Pronto. Então eu preciso entender, né? Porque eu tenho um medo de sobrevivência, que é o biológico, e o medo emocional, que é condicionado à forma como a gente reage às coisas da nossa vida. A forma como a gente recebe as informações. A forma como a gente é treinado para raciocinar em cima das adversidades. Perfeito? Ótimo. E aí, a gente precisa entender e recorrer ao primeiro bloco. Ou seja, eu preciso construir uma programação dentro do meu cérebro. E essa programação, ela precisa ser treinada todos os dias. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, se eu sei que o meu cérebro busca prazer e conforto, e sempre ele vai buscar isso, é mais confortável eu me isolar e parar diante de um medo, ou eu ter que enfrentar o medo? É mais confortável ficar medroso. Porque ficando medroso eu deixo de fazer. E deixar de fazer é manter o conforto. Olha que doideira. Só que aí não dá pra fazer isso de uma hora pra outra. Mas se eu treino, fala 0 açúcar, acordo 4 horas, faço. Arrumo minha cama todo dia, cheque. Isso é o efeito acumulativo de mostrar pro teu cérebro que o que você fala, você faz. Lá em Provérbios. O que minha alma fala é o que eu sou. Tudo aquilo que eu temia me sobreveio. Tá lá no livro de Jó. Então, ou seja, o que eu tô te falando aqui não é da minha cabeça. Isso tá lá há milênios na Bíblia. Então, ou seja, o que eu estou trazendo é essa competência consciente para você programar teu cérebro para ser uma pessoa que enfrenta o medo, que domina sobre o medo. Porque eu falei, o medo, ele vai existir. O que vai definir o contexto da tua vida é a forma como você reage ao medo. Então, ou seja, o que eu estou mostrando aqui para vocês é você fazer uma programação cerebral. Ou seja, programar teu cérebro. Como é que eu programo meu cérebro? Mostrando para ele que eu controlo ele. E para que eu consiga controlar meu cérebro, primeiro eu tenho que entender como é que ele funciona. Se meu cérebro busca prazer e busca conforto, eu preciso treinar ele
a viver no desconforto e controlar o prazer. Como é que eu faço isso, Rafael? Com simples ações. Primeiro, é confortável acordar às 4h40 da manhã? Não, então bora acordar. É confortável ficar sem comer açúcar? Não, então bora cortar. Vocês estão entendendo? Só que aí, para fazer isso, tem que fazer o quê? Tem que enfrentar. É zona de enfrentamento. Só que quando você enfrenta o prazer e o conforto, você enfrenta o medo. Isso é programação cerebral. A questão é, você está disposto a fazer isso? Você está disposto a sair da tua zona de conforto? Você está disposto a ficar onde você está? Porque o nosso cérebro sempre vai puxar para a inércia. Primeira lei de Newton, para quem lembra de física. Lei da inércia. Todo corpo parado tende a ficar parado. Todo corpo em movimento tende a ficar em movimento. O que você precisa é acelerar e sair da zona de conforto. Ou seja, você tem que buscar sair da inércia. Ah, Rafael, mas eu estou andando, eu trabalho todos os dias, eu só não estou satisfeito. Claro, você está fazendo a mesma coisa o tempo todo. Como é que você vai crescer? Então, isso é extremamente importante. Programação cerebral é programar a sua mente para viver fora do conforto, fugindo do prazer. Ah, Rafael, mas a vida vai ser fora do prazer? Não, você vai viver o prazer. Mas para você viver o prazer, precisa controlar teu cérebro. Por quê? Porque se eu aprendo a viver, controlar o meu cérebro em relação a prazer e conforto, eu vou prosperar. Se eu prospero, eu ganho mais. Se eu ganho mais, eu domino as coisas. Eu tenho um poder de decisão. Tem uma live que eu falei aqui sobre o idioma do dinheiro. E eu falei exatamente isso. O dinheiro, ele tem que ser seu escravo. Você não pode ser o escravo do dinheiro. E para você fazer o dinheiro ser teu escravo, você tem que dominar sobre o dinheiro. E para dominar sobre o dinheiro, primeiro você dominar sua mente. Porque quem domina a mente, prospera. Porque quem domina a mente não é medroso. Quem domina a mente é proativo. Quem domina a mente aprende a se enfrentar. E quando você tem essas três alavancas, você prospera financeiramente. E se você prospera financeiramente e entende que o dinheiro é teu escravo, você vai poder tomar decisões. Decisões estratégicas. Perfeito? Simbora. Então vamos lá. Então, sobre essa programação neural, uma outra coisa importante... Vou esticar minha perna aqui. Simbora. É entender, primeiro, né, que a forma como eu tenho uma receptividade às sensações que eu sou apresentado tem relação direta à forma como eu reajo às coisas. Então, se Léo, dar o exemplo de Léo aqui, porque é meu maior investimento em treinamento hoje é de meu filho. Então, se Léo tem uma programação neural na cabeça dele, que toda vez que ele cair, ele tem que fazer uma pergunta na cabeça dele. Tá doendo? Tá. Peço ajuda para resolver. Resolveu? Eu sigo. Caiu? Não tá doendo? Levanta e segue. Isso é programação neural. Se eu falo para Léo que o medo não pode paralisar ele, eu criei uma programação neural. Eu posso ter medo? Posso, mas ele não pode me paralisar. Se eu treino o Léo que diante de uma situação ele tem sempre duas opções, uma opção que é vantajosa e uma opção que é desvantajosa, e eu coloco ele para decidir sozinho, eu estou treinando a ele. A vida é assim. Você tem que aprender a tomar decisões e pensar sobre as decisões. Isso eu estou fazendo programação neural na cabeça dele. Então, ou seja, olha como a gente precisa de um treinador. Olha como um treinador na nossa vida pode mudar completamente a forma como a gente enxerga o mundo. A forma como a gente enxerga, a forma como a gente vai lidar com o mundo. Olha que doideira. Então, todos nós precisamos de treinadores. Não é só Léo, todos nós. Porque essa estratégia de enfrentamento é para te ajudar a prosperar em todas as áreas da tua vida. Por quê? Porque na hora que teu filho estiver dando piti, se você é uma pessoa que se enfrenta, se você é uma pessoa que tem pulso firme, você vai ter pulso firme no teu filho. Quantos de vocês provavelmente falam assim, meu filho não, tá de castigo. 10 minutos depois você vai e libera. Tem essa conversa. Como eu falei, o Léo tava dando piti agora, porque eu falei, epa, duas opções. Ou faz desse jeito, ou faz desse jeito. Você quer qual? Não tem terceira opção, é duas opções. E ele sabe que quando eu falo, eu não volto atrás. Acabou a conversa. Perfeito? Raimundo botou aqui. Eu tenho muita ansiedade. Então você precisa entender quais são os fatores que ativam a tua ansiedade. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, qual a relação desses fatores de ansiedade com o teu passado? Ressignifica. A melhor forma de enfrentar a ansiedade é se colocar em situações de ansiedade e enfrentar ela. Não tem jeito. Se você não enfrenta... Ó, lembra que eu falei?
Diante do medo, você tem sempre duas opções. Ou você recua, ou você enfrenta. Em 2019, eu tinha extremo medo de falar na internet. E nesse dia, se eu não enfrentasse, eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Eu não estaria hoje dando aula para médico. Eu não estaria hoje fazendo live como eu faço. Então, ou seja, sempre diante de uma situação que te causa medo, sempre diante de uma situação que te causa ansiedade, você precisa entender, eu preciso enfrentar isso. Como é que eu enfrento? Vou te dar um exemplo. Léo tem mais ou menos uns 60 dias, 90 dias que ele estava com medo do escuro. Ele ficava com medo do escuro. E aí eu fui treinando, bora. Por que tem medo do escuro? Não tem nada lá dentro porque você está com medo. E fui treinando. Hoje ele tem medo. Ele entra lá, papai, tô de boa. Não tenho medo não, vou lá brigar. Por quê? Porque não tem outro caminho. Para você enfrentar o medo, para você enfrentar a ansiedade, para você superar o medo e a ansiedade, você tem que enfrentar ela. Ponto. Então, Rafael, eu fico ansioso quando eu vou subir elevador. Sobe. Ah, mas eu não consigo. Desensibiliza. Chama alguém para subir junto com você. Sobe do primeiro para o segundo andar. Vai dessensibilizando. Você não precisa fazer tudo de vez. Mas você pode ir desmamando. Sempre no enfrentamento. Sempre no enfrentamento. Só que isso é muito interessante. Por quê? Porque se teu cérebro está condicionado desse jeito, você vai para terceira situação. Que é o quê? A forma como você reage aos ambientes. E é muito doido, né? Por quê? Tu não faz o seguinte. Contratei uma pessoa para prestar um serviço. Eu dei um crédito para essa pessoa. Se ela não prestou serviço, tchau, vai embora. E a maior parte das vezes a gente fica com medo. Por que com medo? Porque a gente acha que se a gente chegar e colocar aquela pessoa para fora, ou descartar aquela pessoa que não está resolvendo o teu problema, está te causando só problema, as pessoas vão ficar dizendo de você. Isso foi muito doido. Na obra agora tem um prestador de serviço, ele veio trabalhar, né, para uma determinada parte da obra, e ele falou assim, velho, teve uma pessoa que falou que você era chato pra caramba. Aí ele falou assim, aí eu perguntei a ela, por que você acha que ele é chato? Aí a pessoa não tinha motivo. Aí ele falou assim, porque assim, ó, o cara não me pediu desconto, o cara paga em dia, o cara só tá cobrando a parte dele, ele quer que entregue no prazo. Ou seja, as pessoas quando não têm a competência de resolver o problema no qual ela recebeu, ela vai fazer o quê? Ela vai tentar te criticar para te paralisar. Só que quando você se depara com uma pessoa que enfrenta o problema, essa pessoa não vai... A pessoa, não vou usar o termo que me corrigiram esses dias. Essa pessoa não vai paralisar por causa disso aí. Por quê? Porque semana passada eu falei exatamente isso. O pé de manga vai dar manga, independente se você gosta ou não de manga. Então, eu não estou me preocupando se aquela pessoa não gosta da forma. Ela está servindo, ela tá fazendo o que ela recebeu para fazer. Pronto, não está fazendo, então o problema é dela. Ela perdeu o crédito. Mas se eu ficar preocupado que a pessoa vai falar porque eu fui reclamar de algo que eu paguei para ela, eu estou fazendo o quê? Ah, Rafael, eu estou com medo. Enfrenta. Fala que não vai comer açúcar? Não come. Fala que vai acordar, vai malhar todo dia? Malha. É isso aqui que vai te fortalecer para enfrentar os diversos outros problemas que vem para frente. Porque depois de um problema, sabe o que acontece? Vem outro problema. E não para de ter problema. E se nossa vida é problema por cima de problema, você precisa enfrentar os problemas. Começa com os problemas pequenos. Malhar todo dia, comer saudável. Vai mostrando pro teu cérebro isso. Marisa botou aqui, trabalho igual a louca na empresa, todos recebem, menos eu. Por que será? Sempre digo o seguinte. O sucesso ele é condicionado a duas coisas. Você precisa ter cultura da empresa e resultado. Se você não tem cultura, não tem resultado, muito provavelmente você vai ser demitido. Se você tem cultura, mas não tem resultado, você precisa treinar para gerar resultado. Se você tem resultado e você tem cultura, só existe dois caminhos. Ou você vai aumentar, ou vão aumentar o teu salário, ou você vai embora. Então, se minha comadre está dizendo que tem resultado e ela tem cultura da empresa e ela não está aumentando, está na hora de partir. Está na hora de procurar um outro lugar. Porque se ali não estão te dando valor, e isso partindo do pressuposto que você está dando resultado e você tem a cultura da empresa. Isso é muito importante. Eu tenho muita clareza no meu time. Fala assim, ó, me entrega resultado, está alinhado com a cultura, vai aumentar o salário. Me entregou resultado,
aumentar com cultura, eu aumentei o salário e mesmo assim você continua crescendo, você só tem outro caminho, vai ser minha sócia. Entende? Só que isso leva tempo. É um processo continuado. Perfeito? Então, para Marilza que falou aí que trabalha igual a louca, e não é sobre trabalhar igual um louco. Não é sobre trabalhar igual um louco. É o resultado que você está gerando em cima desse trabalho. Por quê? Porque o padeiro que acorda 4 horas da manhã, não quer dizer que ele trabalhando mais, ele vai ganhar mais, esquece. Isso aqui vai ser muito forte. O que vai fazer você prosperar e enriquecer na vida não é a intensidade do teu trabalho. É o resultado que você proporciona em cima desse trabalho. Porque acordar às 4 horas da manhã não vai te fazer mais rico. Dormir à meia-noite não vai te fazer mais rico. Mas é o impacto que você causa na vida das pessoas com o teu trabalho que vai te fazer rico. Lembra disso. Está causando impacto na vida das pessoas? Dificilmente quem causa muito impacto na vida das pessoas não vai ter dinheiro. Normalmente as pessoas que causam muito impacto, elas vão ter bastante dinheiro, porque as pessoas vão pagar por isso. Quanto maior o problema você resolve de uma pessoa, quanto maior a tua capacidade de solucionar rápido esse problema, mais dinheiro você vai ter. Então como é que eu ganho mais dinheiro, Rafael? Resolvendo o problema do outro. Resolve o problema do outro, você vai ganhar dinheiro. Porque todos nós temos problemas. E nem todo mundo sabe resolver os problemas. E se você resolve o problema do outro, essas pessoas vão te pagar e vão te pagar bem. Desde que você resolva e resolva rápido. Se você resolver rápido, amigo, dificilmente você não vai ganhar dinheiro. Porque o dinheiro está na solução do problema do outro. Se você resolve bem, vou dar um exemplo. Por que hoje, né, os meus pacientes me consideram como referência no Brasil, tratamento de varizes? Por que eu atendo paciente de todos os cantos do Brasil? Porque primeiro, eu resolvo o problema rápido. Segundo, eu entrego o resultado. E terceiro, eu gero uma experiência top para meus pacientes. Então eu atendo o paciente de tudo que é canto. Por quê? Porque eu sei resolver. Eu resolvo rápido e eu resolvo com qualidade. Então tem outro caminho. Por isso que eu ganho bem, como médico. Perfeito? Então se você quer ganhar bem da tua área, você precisa resolver e resolver rápido. E quanto mais problemas você resolve, mais dinheiro você ganha. Pronto. O dinheiro está no problema que você resolve. Ponto final. Então se eu pago um pintor para resolver o meu problema, ele resolve bem e resolve rápido, ele vai ganhar mais. Porque as pessoas estão em busca de profissionais competentes. O que falta é a competência. O cara cobra caro, ele não te entrega no prazo, ele faz com qualidade ruim e ainda fica chateado quando você reclama. Aí se eu ficar preocupado porque ele vai ficar chateado, eu vou aceitar a porcaria. E quanto mais porcaria você aceita, mais porcaria você é. O que tua alma fala é o que você vai ser. Só que eu não aceito porcaria, eu quero prazo e eu pago bem. Agora, quer receber dinheiro bem meu? Me entrega e me entrega rápido. Aí você vai ter dinheiro. Perfeito? Deixa eu ver uma coisa aqui. Então, é isso. Por exemplo, tá aí, Prêmio Móveis, virou meu amigo. Cobrou o preço, não pediu desconto. Fez bem feito e me entregou no prazo. Ganhou. Ele não ganhou só o cliente, ele ganhou o amigo. Por quê? Porque tem competência no que faz, entrega no prazo. Fez bem, entregou no prazo, acabou, filhão. Vai ganhar o dinheiro. E aí você fica reclamando que tem cliente que não te valoriza. Claro, se os que te valorizam você não faz bem feito. Esse é o problema. Esse é o problema. Então, ao invés de reclamar, meu amigo, resolve rápido. Resolveu rápido, os bons clientes vão te achar. Porque tem cliente que não vai te pedir desconto, tem cliente que vai te pagar bem, mas esses clientes são exigentes. Eu não peço desconto e eu pago bem. Agora eu exijo muito. A questão é que a pessoa quer receber bem e quer fazer trabalho de porcaria. Não vai rolar. A conta não fecha. Quer ganhar mais, resolve rápido. Esse é o jogo do progresso. Perfeito? Só que quando você entende que resolver problema das pessoas é a solução para você prosperar na tua vida, você começa a entender que o primeiro problema que você tem que resolver é sobre a sua cabeça. Se você resolve o problema da tua cabeça, você vai conseguir resolver melhor o problema do outro. Você está entendendo como é o processo? Então, ou seja, quando eu falo para você dominar sobre o medo, quando você domina sobre o medo, quando você recebe um Rafael que paga bem, mas exige muito, você fala assim, epa, eu sei o que ele quer. Eu sei qual é o problema que ele tem. Então eu vou resolver rápido. Beleza? Então aí, ó, ele tá botando aqui, ó, o intuito é mudar o nicho de clientes que seja igual, com o pensamento igual ao seu. Exatamente. Então, ou seja, eu quero todos os pacientes do Brasil? Não. Eu quero os pacientes que percebam o valor do meu trabalho. Só que eu entrego rápido e entrego bom.
Todo dia eu tô aqui, todos os dias eu posto um resultado meu. Todos os dias. Exatamente para certificar o que eu entrego. Todos os dias eu mostro pro meu paciente, todo paciente que passa por uma consulta comigo, ele fala assim, eu nunca vi uma consulta dessa. Eu nunca tive uma experiência dessa. Então, ou seja, eu não quero todos os pacientes. Eu quero os pacientes que vejam o valor no meu trabalho. Só que para isso tem um preço. E o preço não é o preço que você vai achar em policlínica. Ponto. Quer atender com hora marcada? Quer uma consulta de 1 hora? Quer um médico que entrega resultado? Pronto, tem um preço. Aí cabe a você. Você quer pagar o preço da qualidade ou o preço barato? Porque não existe qualidade barata. É uma relação direta. Se você quer qualidade, você tem que pagar mais por isso. Por isso que quando tem um profissional que me entrega um serviço de qualidade, eu vou pagar mais por isso. Ponto final. Só que a gente quer o barato e bom, não tem. Essa conta não bate. Essa conta não bate. Se você quer algo bom, você tem que pagar mais. Se você quer algo barato, você não vai achar o bom. Dificilmente você vai achar uma coisa boa. Dificilmente, né? Porque às vezes a pessoa não sabe precificar. Aí entra outras coisas importantes, tem que saber precificar o trabalho. Beleza? Por quê? Porque se você é muito bom e está cobrando barato, você vai começar a cair qualidade com o tempo. Porque você não vai... Para você ser bom, você não pode fazer volume. Por isso que eu só tenho 8 pacientes por dia. Porque para entregar a excelência que eu entrego, eu preciso de tempo. E por atender menos pacientes, eu tenho que cobrar mais, porque a conta tem que fechar. Perfeito? Só que para você entregar muito, primeiro, meu irmão, você tem que programar a tua cabeça. Programar a tua cabeça que problema faz parte da vida, que problema tem que ser resolvido. Mas se você é uma pessoa medrosa, que toda vez que você se depara com um problema, você foge, você provavelmente vai ser um profissional medroso. É um profissional que não vai prosperar. É um profissional que vai ficar achando ruim porque a pessoa está te cobrando. E provavelmente você não vai ter os melhores clientes. Porque os melhores clientes, eles vão ser realmente, eles vão te exigir mais coisa. Então, isso é extremamente importante. Você está entendendo o como essa live de hoje ela vai impactar na forma como você vê sua profissão? Ou seja, eu não estou falando sobre medo. Eu estou falando sobre o teu sucesso. Eu estou falando sobre a tua prosperidade. Só que se você entende a essência do que eu estou te falando, você vai começar a entender como é que você faz para prosperar profissionalmente, vai prosperar como pai, prosperar como esposa, como esposo. Olha que interessante. Então olha a profundidade do que eu estou trazendo para vocês. Perfeito? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que a gente acabou. Aqui, ó, eu estudo para fazer a live. Por quê? Porque eu tenho que entregar conteúdo de valor. Para domingo à noite, vocês estarem aqui me assistindo, tem que ser conteúdo de valor. Perfeito? Pronto. Eu acho que era isso aí. Beleza? Então, muito obrigado pela audiência, tá bom? Fiquei muito feliz com a live de hoje. Conteúdo de valor, como eu sempre falo. Todo domingo aqui eu vou trazer conteúdo de valor. Não é qualquer coisinha superficial, não. Eu vou lá dentro da alma de vocês. E hoje eu fui dentro do cérebro. Eu entrei lá dentro do teu cérebro. A questão é o que é que você vai fazer com isso agora. Porque o que você vai fazer com o que eu compartilhei aqui hoje é que vai gerar as transformações na tua vida ou não. Então, isso é o jogo. Tudo que eu trago, que eu estudo, eu vou aqui compartilhar, porque isso aqui é para sedimentar no meu cérebro. É para mostrar para o meu cérebro que quem manda sou eu. É programar meu cérebro sempre para viver enfrentando as coisas. É programar meu cérebro para entender assim, ó, o desconforto me prepara para o conforto. Ponto. Então, ao invés de buscar o prazer, eu estou mostrando para o meu cérebro o seguinte: primeiro você vive o desconforto para depois você viver o prazer. Ponto final. Perfeito? Então, olha, inverte para o teu cérebro. Meu cérebro busca sempre o prazer. Não, vamos lá. Vamos entender que antes do prazer existe o desconforto. Ou seja, para acessar o prazer, eu preciso passar pelo desconforto. Porque a vida é desse jeito. Depois de um problema, sempre vai vir outro problema. Acabou. Agora é só treinar o cérebro. Perfeito? Ótimo. A live vai ficar salva. Mais uma vez eu quero te convidar para entrar no meu canal do YouTube. Sou o Rafael Vascular. Assim que acabar a live, Mônica aí vai chegar lá e jogar nos stories como é que você faz para se inscrever no meu canal do YouTube. Eu quero que vocês acessem o canal do YouTube. Neide botou aqui motivacional. Não, aqui é ativacional. Eu não quero te motivar, eu quero te ativar. Eu quero ativar a tua mente a prosperar. Eu quero ativar a tua mente a crescer. Eu quero ativar a tua mente para que você seja uma pessoa que enfrente os problemas. Então, é Neidinha, né? Neidinha não é motivacional, é ativacional. Eu quero ativar a tua mente a entender que o jogo é assim que joga. Perfeito? Então,
O nome do canal do YouTube é Sou Rafael Alves. Esse canal do YouTube tá top. Ontem eu postei lá mais uma aula, né, sobre paternidade. Então serve para mãe, serve para pai, né, para quem é mãe solteira e está com dificuldade de criar seu filho, treinar seu filho. Acompanha meu canal, lá tá tendo um conteúdo muito top. Semana que vem a gente vai falar sobre outro tema. Então todos os sábados às 5h30 da tarde a gente está lançando um episódio, tá bom? Todas as minhas lives elas estão indo lá pro canal do YouTube, perfeito? Por quê? Porque lá no canal do YouTube você pode, durante a academia, botar um fone de ouvido e ouvir. Você está dirigindo, em vez de estar ouvindo rádio, vai ouvir essas lives. Por quê? Porque no Instagram, quando você fecha aqui, apaga. Mas lá no YouTube você pode ouvir. Então, ou seja, ao invés de estar ouvindo música que só fala besteira, vai ouvir minhas lives. Tá na academia, ouve a live. Tá dirigindo, ouve a live. Tá indo pro trabalho, no ônibus, bota o fone de ouvido e vai ouvir minha live. Porque aquilo ali tu tá botando dentro do teu cérebro programações. Ó, lembra? Programação cerebral. Então tem conteúdo pro ano inteiro. Eu faço live desde 2023, ano passado. Eu fiz os cálculos, deu mais ou menos 80 lives. Então, ou seja, é 80 dias consumindo esse conteúdo, meu amigo. Já foi. E todos os dias a gente tem estreia lá de um novo episódio das lives. Então, segue o canal do YouTube, Sou o Rafael Alves. Assim que terminar a live, corre para os stories, que vai ter lá o link para você entrar, acessar, se inscreve, ativa a notificação, que todo sábado tem conteúdo. E todo dia, às 8h... É 8h30, Mônica? Todo dia, às 8 horas, tem live lá. Perfeito? Então vão ser 60 dias de live todos os dias. É só entrar no canal do YouTube às 8 horas e assistir. Perfeito? Se depois de 60 dias, meu amigo, você for a mesma pessoa, é impossível. Tu imagina todos os dias à noite você dedicar 1 hora para ouvir esse tipo de conteúdo. Esquece, você vai se transformar em outra pessoa. Só em estar aqui domingo você já vai mudar. Imagina 60 dias me ouvindo 8 horas da noite todos os dias. Esquece. É impossível você não se transformar em uma pessoa diferente. É impossível você não começar a ver o mundo de uma forma diferente. Perfeito? Então, muito obrigado pela live de hoje. Gratidão pela audiência. Gratidão pela confiança. Gratidão pela assiduidade de estar aqui todos os domingos. Tem uma galera que não perde, tá bom? E, vamos lá. Domingo que vem, às 20h45, se prepare que vem mais conteúdo. É todo domingo nesse nível pra cima. Jamais vocês vão ver uma live mais baixa do que essa. É sempre aumentando a pressão, certo? Pra tua cabeça ir reprogramando pra você se transformar em uma pessoa melhor. Beleza? Beijo no coração. Muito obrigado pela presença aqui na live. Mais uma vez, corre lá pros stories, se inscreve no YouTube, assiste. Vou deixar essa live salva aqui no Instagram. Compartilha com o máximo de pessoas que você acha que precisa ouvir esse tipo de conteúdo, tá bom? Deixa teu comentário, assim que terminar, corre lá, deixa o comentário, compartilha com o máximo de pessoas. Se cada um de vocês compartilhar com 5 pessoas, já tá valendo. Você vai ajudar 5 pessoas a se transformar em uma pessoa melhor, tá bom? Beijo no coração, fui!